avaliação de portfólio, para quem trouxe, ou quem tiver a fim de mostrar. Nosso patrocínio também é do nosso novo estúdio Bimor, que está se lançando agora, feito pela Dani, Rafael e Jamil. Agora vamos para a Tita. Vamos, Tita! Falar sobre fotografia e memória. Palmas! Achei que a dinâmica era um pouco diferente do que você fez. Tudo bem, a gente fala. Depois circula. Aqui passa, tá. Aqui volta. Tá bom? Peraí. Então, Ops. tá. Isso aqui vai passar. Isso. Beleza, E o outro eu sou meio lerda. Boa tarde. Já vi uma pessoa conhecida ali, já fiquei tímida, porque sou meio tímida. Bom, meu nome é Patrícia, mas vocês podem me chamar de Tita. Tem 14 anos que me chamam de Tita, então eu adotei essa persona como fotógrafo. Eu sou jornalista de formação e de carreira, sou fotógrafa autoral. Eu fiz alguma besteira. E, no momento, eu sou mestranda na UNB, na Faculdade de Comunicação, e eu pesquiso fotografia de família e documentários, como lugares de memória. Então, eu ando meio monotemática ultimamente. Aí eu vou falar de fotografia e memória, apresentando duas séries, as minhas duas últimas séries, que, na verdade, são sobre o mesmo tema, ou eu sempre fotografei a mesma coisa, ou todo mundo fotografa só memória mesmo. Então, é isso. Bom, talvez eu não use os 15 minutos, aí eu posso doar o resto, porque eu falo rápido e eu... Enfim. Tá. Bom, eu trabalho dentro da premissa de que toda fotografia é autobiográfica. Bom, eu não estou falando nenhuma novidade, tem vários... Quem trabalha com publicidade tem vários comerciais que mostram, né, esse prato só ficou pronto, porque então... Acho que não só a fotografia, mas tudo que a gente faz ou a gente produz é autobiográfico, porque a gente não consegue separar as nossas informações, memórias, enfim, do que a gente está produzindo. Bom, a influência no meu trabalho, eu acho que no trabalho de todo mundo, as minhas vivências familiares, minhas viagens, minhas dores, as minhas relações interpessoais, tudo isso tem influência no meu trabalho. Antes de eu começar a trabalhar com o tema memória, minhas memórias familiares, eu fotografava outras coisas, eu ficava experimentando, não tinha especificamente um tema, mas eu procurava sempre, nas minhas fotografias, ficar procurando um elemento que pudesse ser de uma ancestralidade, uma hereditariedade. Eu viajava muito fotografando festas populares, ainda quero retomar, porque era bom viajar, e tem muito tempo que eu não faço isso. Mas, assim, eu sempre procurava elementos que pudessem compor ou me trazer um pouco a minha história. E a história de quem estava ali eu fotografando também. Eu estava um dia procurando um tema para eu trabalhar, estava meio perdida, meio frustrada, não conseguia... E eu fui fazer um curso para entender luz, que você estava falando da grafia, da luz, eu preciso entender esse negócio, e o professor trouxe um poema do Manuel de Barros, que também você citou. E aquele poema me trouxe várias coisas, porque falava de água, eu não consegui encontrar o poema para trazer, então eu vou fingir que eu lembro exatamente dele. Mas ele falava de água, e eu fui criada meio sem lugar, porque meu pai era militar e a gente viajava demais. Então, as minhas memórias, apesar de morar em Brasília há muito tempo agora, e de ter nascido aqui, mas ter ido embora com 2 anos, eu sempre morei em lugar que chovia muito, que a gente sempre morou no norte. Então, água, rio, estava muito... Então, aquele poema do Manuel me trouxe... Pô, eu comecei a lembrar de coisas que talvez eu nem lembrasse, mas a água, e falei, eu vou retomar essa minha coisa de procurar um lugar, saber de onde que eu... ver as minhas memórias. E como a gente sempre morou muito longe, não tinha muita relação com a família, a gente só via a família uma vez por ano, quando conseguia ir para o Rio passar férias, a minha memória de família era essa caixa, na verdade, que estava cheia de foto jogada de toda a vida dos meus pais. E eu roubei a caixa. Assim. Os meus irmãos ficam perguntando onde ela está, e eu falo, sei lá, tá.
E aí eu comecei a abrir essa caixa e ficar revirando as fotos da minha infância, da infância dos meus pais, da infância dos pais dos meus pais, e ficar ali separando um pouco o que me trazia ou quem eram as pessoas que estavam dentro de mim ou que eu precisava trabalhar um pouco mais dentro das minhas memórias, das minhas faltas de memórias. Então, a prima que morreu cedo, o avô com quem eu não me relacionei, eu fui refotografando e juntando, fazendo um exercício de selecionar e de editar essas memórias para ver aonde que elas iam dar em algum momento. E eu fui fazendo isso. Não era cronológico, era de... Talvez tivesse ali um pouco também de uma preocupação estética, de juntar algumas coisas que tivessem a ver com outras, mas... ou talvez não. E aí, isso foi em 2014. Eu estava nesse processo de revirar a minha caixa de família e eu achei um poema que não era do Manuel de Barros, mas era do Fernando Pessoa, que chama Em Tudo Quanto Eu Olhei Fiquei em Parte. E eu achei que aquele poema era justamente o que eu estava... Todas as coisas que eu olhei ali, as coisas que me trouxeram, eu estava dentro delas e elas estavam dentro de mim. Era uma coisa meio... sei lá, estava tudo junto. E eu comecei a fazer esse trabalho para, no fim do ano, fazer uma exposição de um grupo de estudos de fotografia do qual eu participava há 2 anos atrás. No meio do processo, meu pai morreu. E aí, a morte do meu pai... E foi estranho, porque meu pai estava pedindo para que eu o fotografasse. A minha mãe odeia ser fotografada, e meu pai era, tipo... me fotografa. E eu não fotografei, eu ficava... nunca dava certo. Enfim, aí meu pai morreu, porque essas coisas acontecem. A gente fica prometendo fazer as coisas e nunca faz e tal. E aí eu mergulhei mais fundo nessas memórias e o meu trabalho tinha um sentido e passou a ter outro. Né? Então, cada vez que... eu tenho estudado muito fotografia de família por conta da minha pesquisa, e eu me dei conta de que é isso, que cada vez que a gente fotografa, que a gente revê um álbum, aquelas pessoas vivem de novo, morrem de novo, aquelas coisas acontecem de novo, mas você já interpreta, você lembra de um outro jeito, porque você já viveu outras coisas. Então, você ressignifica, você talvez nem lembre o que era, você pega outras lembranças, enfim. É uma atualização constante, cada fotografia que eu mexi ou que vocês mexem. Aquela coisa do isso foi, isso aconteceu, essa pessoa já morreu, ela não é desse jeito. Você pega uma foto de uma pessoa que morreu e ela está viva de novo e ela está morta de novo, e cada vez que você pega aquela foto, você vai nesse... E tem as camadas, né? Porque a gente só fotografa momento feliz. Você fotografa um aniversário, uma viagem. A gente não fotografa momentos tristes. Eu tenho pesquisado muito memórias sobre exilados e mortos desaparecidos políticos. As fotos das famílias no exílio são sempre fotos muito felizes, porque eles mandavam para a família no Brasil. Olha, a gente está feliz, está tudo bem, as crianças estão bem, estão indo para a escola, a gente tem amigos e tal. Então, quando você tira a foto, você quer mostrar que você está bem, que está tudo bem, que as pessoas estão... Mas quando você vê aquelas fotos 10 anos depois, 20 anos depois, elas vêm carregadas de camadas que são absolutamente subjetivas, e você começa a lembrar as dores, aquele dia, a briga que você teve com sua mãe, ou com seu marido, ou com, né, ou o contexto social e político. As fotos têm camadas. E a nossa memória, obviamente, não é nossa, né? A nossa memória, quando você estava falando de trabalho coletivo, eu sempre... Agora, qualquer coisa que as pessoas falem, eu vinculo com memória, porque eu estou obcecada com esse tema, é o meu tema de pesquisa. Mas é isso, a vida é colaborativa, a memória a gente lembra do dia que a gente nasceu, e a gente não lembra, na verdade, né? Todo ano, o pai ou a mãe de vocês conta para vocês o que aconteceu no dia que vocês nasceram. Então, vocês lembram daquilo. Na verdade, alguém lembrou para a gente vai criando as nossas memórias. Bom, eu continuei trabalhando nisso, e eu acho que vai ser meu tema para sempre, talvez de outras formas. E o ano passado, foi um ano da minha família lidar com a morte do meu pai. A falta de 6 meses depois, como que cada um estava lidando com aquilo e com as perdas. E, no meu caso, eu fui lidando com outras
Outras perdas foi o fim do casamento, o filho adolescente, porque a gente perde o filho criança, né? Ele nasce de novo. Então, as minhas memórias de infância, com as minhas memórias da casa que eu estava saindo, com as minhas memórias do casamento de 18 anos, foram entrando no meu projeto novo, que passou a se chamar... Ele saiu... Eu me desliguei um pouco do Fernando Pessoa, do Em Tudo que eu olhei e fiquei em parte, e comecei a entrar nas memórias inventadas. E aí o nome dessa série nova, Eu Invento Memórias. Então, tem elementos da minha adolescência que eu ressignifiquei, a minha saída de casa, enfim, as coisas foram meio que se misturando. Essa é a segunda parte da minha pesquisa. Algumas coisas só vão fazer sentido... Aqui eu volto? Peraí, volta. Bom, talvez essa foto seja uma foto de um sofá detonado com um cigarro. Enfim, né? Ela não vai detonar outras... Talvez detone outras coisas para cada um de vocês. Mas eu postei... Essa foto ela tem um significado muito intenso para a minha família. Assim, é muito pesado para a minha família. E ninguém fala disso. Aí eu fui fazer um teste, eu postei essa foto no Instagram, né? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Todos os meus primos pediram para eu tirar a foto, porque ela é carregada de memórias da morte da minha avó, enfim. E eu, na verdade, eu olho para a foto, eu lembro disso, mas eu gosto das cores da foto, enfim. Eu editei uma memória minha de um jeito que fosse plasticamente agradável para mim, pelo menos, assim. Mas os meus primos não gostaram muito da minha foto. Bom, sobre passado e presente, né? Um evento traumático também ressignifica imagens e objetos. Foi o meu momento, em 2014, o ano passado. O advento de eu roubar a caixa do meu pai me fez detonar várias lembranças. Bom, Manuel de Barros detonou várias lembranças, eu roubei a caixa, e, enfim, meu pai morreu, eu me separei. E essas coisas a gente sempre tem uma necessidade de ressignificar as coisas, de relembrar, de ver como teria sido, o que foi, por que não foi, saudade do que não foi, né? E a minha pesquisa acadêmica é sobre o uso de fotografia de família em documentários sobre mortos e desaparecidos políticos, dirigidos por pessoas que perderam os pais durante a ditadura militar na Argentina, no Brasil e no Uruguai. E, bom, eles viraram cineastas por eventos traumáticos na vida deles, e eles buscam ressignificar as memórias e resgatar as identidades. E esse é o meu trabalho como pesquisador e o meu trabalho autoral, como fotógrafa, né? Eu estou fechando um livro agora de fotografia. O designer que está trabalhando comigo não veio, me deu um bolo. E é isso que a gente está fazendo. É cada edição que a gente faz das fotos, a gente começa a fazer uma edição estética. Vamos fazer por cores, vamos fazer por elementos. E a gente começa um percurso muito psicológico, muito intenso ali. Por que essa foto está junto com essa? A gente descobre que não é só por causa da cor, tem uma coisa muito mais intensa por isso. Eu não consigo fazer projetos que não me façam pensar ou sentir. Na sua palestra, eu fiquei ali pensando muito no meu trabalho, assim, né? E no meu trabalho como jornalista, consultora de comunicação também, né? Da importância de você colocar a sua alma e a sua essência ali no trabalho, mesmo seja para o cliente, é um texto, é um folder que você vai fazer para o cliente, mas você também está naquele folder, naquela revista, naquele vídeo. Eu não consigo trabalhar de outro jeito, eu acho que... Eu quero acreditar que ninguém consiga também, né? Mesmo que seja por dinheiro, assim, que a gente precisa pagar as contas, todo mundo precisa. Enfim, e eu acho que, no meu caso, né, essa coisa da perda e esse sentimento de saudade, eu utilizo eles como material para os meus projetos de arte. Porque eu acho que a gente sempre tem que fazer caipirinha dos limões que a gente recebe na vida, né? Então, eu resolvi fotografar as minhas perdas. Só mais um pouco da série, né?
Essa série ficou muito influenciada pela morte do meu pai. Assim, eu estou avançando um pouco mais nisso, mas a maioria das fotos ainda é de 2014, então ainda tem uma... O meu pai ainda está muito nessa... Talvez ele esteja em todas as outras, mas ele ainda está muito nessas. E é engraçado porque eu já estava fotografando essas coisas todas, e eu sou a pessoa que melhor lida com a perda do meu pai entre os meus irmãos, porque eles não conseguiram fazer nada ali a partir das lembranças dele e tal. Cada um lida do seu jeito, né? Eu lidei desse jeito. Eu acho que não dá para vocês verem por causa da luz. Daqui eu não consigo ver direito essa foto. Aqui é um vídeo que é só eu dar o clique aqui. Alguém sabe? Vamos tentar. Esse foi um livro-objeto que eu fiz a partir da primeira série. Esse livro é de 2014. Ele foi exposto na Galeria Ponto, numa exposição do meu núcleo de fotografia, que eu participava desse núcleo de pesquisa em fotografia. Então, foram algumas fotos e outros objetos pessoais que eu fiz esse livro-objeto, que está sendo refeito agora mesmo, com outras fotos e outros textos, enfim. Gente, era isso que eu queria apresentar meu trabalho para vocês. E dizer que eu estou à disposição de vocês depois para a gente conversar e para ver portfólio. Eu trouxe alguns livros que são minhas referências atuais. Se alguém quiser dar uma olhada, deixar circulando. Estou à disposição de vocês e agradeço a atenção e o convite.